7h13, uma pesquisa aponta empate entre Lula e Bolsonaro em eventual disputa eleitoral em 2026 e Ratinho Júnior aparece em terceiro em um dos cenários deste levantamento. Os dados são do Instituto Paraná Pesquisas, conforme os números do primeiro cenário, Lula aparece com 34% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, que está inelegível, com 33,9%. Ciro Gomes, do PDT, tem 11,3% e Pablo Marçal, do PRTB, 6,1%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, ficou com 4,7% e Hélder Barbalho, do MDB, com 1,2%. Os brancos e nulos somam 5,6% e 3,3% não sabem ou não opinaram. Já no segundo cenário, sem Pablo Marçal, Bolsonaro fica em primeiro, com 37,3%, contra 34,4% de Lula. Ciro Gomes chega a 11,7%, Ronaldo Caiado a 5,4% e Hélder Barbalho a 1,4%. Brancos e nulos atingem 6,2% e não sabem ou não responderam 3,6%. O estudo também testou cenários com a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Com Tarcísio, Lula lidera com 35,2% e o governador de São Paulo soma 25,3%. Ciro Gomes soma 15,2%, Ronaldo Caiado 7,4% e Hélder Barbalho 1,8%. Brancos e nulos não sabem ou não responderam, somam 15,2%. E no cenário com Ratinho Júnior, Lula atinge 34,9%. Ciro Gomes chega a 17,3% e o governador paranaense soma 15,9%. Ronaldo Caiado fica com 11% e Hélder Barbalho 1,8%. O levantamento também apontou que 50,4% dos eleitores desaprovam o governo Lula, enquanto 46,1% aprovam e outros 3,5% não sabem ou não opinaram. A pesquisa foi feita entre 7 e 10 de janeiro. Foram entrevistados cerca de 2.000 eleitores em 164 municípios, margem de erro de 2,2 pontos, com nível de confiança de 95%. Pesquisa bastante preliminar, pode ser que você esteja pensando, mas no campo da política nada feito. Já estão sim analisando e testando cenários para encontrar aí candidatos de olho em 2026 e esse é o ano, começo do ano principalmente, para que você tenha ali uma série de definições extremamente importantes no campo da política. Agora, trazendo aqui uma leitura dos números todos que nós acabamos de ler aqui no ar, vale dizer o seguinte, tem algumas conclusões que aparecem conforme os cenários que são desenhados aí pela pesquisa. A primeira delas, que a direita pode dividir votos. Se analisa ali o Pablo Marçal entrando na corrida e o Pablo Marçal sem entrar na corrida, tem impacto nos cenários onde você tem em tese um ex-presidente Jair Bolsonaro colocando, né, a sua candidatura, porque está inelegível, vem dizendo que vai encontrar meios aí de reverter essa situação, mas hoje, por exemplo, não poderia concorrer. O levantamento ainda testou nomes que surpreenderam muita gente. Ali aparece Hélder Barbalho, teve Marina Silva, e nós não trouxemos os cenários, mas em mais cenários aparece sim o nome de Michele Bolsonaro. E ela vai bem, Pedroso. Ela desempenha bem dentro do contexto que a pesquisa é colocada, com os adversários que vão sendo modelados ali com os concorrentes, né? E acaba surpreendendo, sim, dentro do contexto em que aparece. Aí também ficaram de fora alguns outsiders. A gente viu ontem uma série de notícias envolvendo o Gustavo Lima, que não compareceu a uma reunião, que já declarou o interesse de colocar ali como presidente da República, como candidato, que vem recebendo elogios de Valdemar da Costa Neto, de outros nomes da política. E entre os governadores, Tarcísio traz ali, né, primeiro um bom desempenho, que acaba liderando, mas é outro que vem no discurso de que não será candidato à presidência da República, já falou mais de uma vez que está interessado mesmo em São Paulo, e o Ratinho, que aparece ali de forma surpreendente em terceiro lugar, né? Tá ali um cenário que tem ali o teste com o nome do governador do Paraná, inclusive ali pro próximo, né? A Ciro Gomes, que mantém nas pesquisas aquela margem que vai de 15% a 11%, que ele sempre sai cada vez que é candidato, e aí ao longo da campanha vai, de certa forma, desidratando, vai tendo ali esses números sendo reduzidos. Então, o primeiro momento é um primeiro contexto que se apresenta nesse momento, Pedroso. Eu imagino que a pesquisa interesse muito mais aos partidos
políticos do que ao eleitorado propriamente. Exatamente. Essas pesquisas, elas servem, antes de mais nada, para dar uma aquecida no cenário, e os partidos, eles testam nomes, eles percebem desempenho, eles querem sentir qual é o clima. Mas nessa pesquisa, pensando em nós, eleitores, em nós, jornalistas, em nós que estamos apenas acompanhando, né, as águas do rio passando, o que tem de importante e de relevante nos dados levantados pela Paraná Pesquisa, que é um instituto bastante sério, teve um índice de acerto nas eleições passadas muito bom. É o seguinte, você tem 50,4% da população que desaprovam o governo e você tem apenas 46% que aprovam o governo. Isso reflete nesses vários cenários, como a Rafa falou, que nomes de oposição conseguem ter um bom desempenho em relação ao atual presidente da República. Então é o seguinte, o que a gente deve levar para casa desses dados? O Brasil continua polarizado da mesma forma como estava em 2022. O Brasil tem um campo vermelho e um campo azul. Esse ímpeto de divisão se mostrou em 2024 nas eleições municipais. E agora, o que tudo isso, pesquisas, mais os dados concretos das eleições nos apontam? Que nós teremos novamente uma eleição em 2026 polarizada e que a definição, Rafa, de quem será o grande competidor do campo azul, né, contrário à reeleição do presidente Lula, será de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inelegível ou não, ele mantém uma grande capilaridade, uma grande força. Vocês estão, olha, Michele Bolsonaro vai bem. Ela vai bem pela atuação política dela? Talvez, mas eu apostaria muito mais que o desempenho dela está atrelado ao sobrenome do que necessariamente a alguma entrega que ela tenha realizado. Então, ali na frente, a definição, se vai ser o Gustavo Lima, o embaixador, se vai ser o Tarcísio, se vai ser esse ou aquele, nós vamos ter que aguardar a questão da definição propriamente dita do Bolsonaro. Agora, me surpreendeu muito o desempenho do governador aqui do Paraná. E alguém deve ter perguntado, mas Pedroso, por que te surpreendeu? Vamos lá, de todos os nomes apontados, o único que não teve uma presença nacional, que não competiu em uma eleição nacional, foi ele. E quando você olha o tamanho, né, o retrospecto demográfico do estado do Paraná, também. Então você conseguir pontuar acima dos 2 dígitos com essa potencialidade é um dado que ele vai levar adiante. Talvez por isso, Rafa, em alguns momentos o próprio PL tenha considerado o Ratinho Júnior no PL como uma alternativa, porque ele tem a força dos dados do governo do Paraná. O Paraná foi o estado que mais cresceu em 2023. O Paraná tem apresentado números da educação muito bons, segurança pública muito bons, tem levado adiante um projeto de desestatização muito relevante que traz confiança para o mercado, tem tido um impacto importante no Codesul. Enfim, esses são ativos que talvez ali na hora H, ali perto de 2026, sejam relevantes. Ter 2 dígitos nesse momento gabarita sim o nosso governador a ter sonhos mais relevantes. Agora, tudo vai depender, como eu já disse, para que lado vão de fato os eleitores da direita, e eles aguardam um posicionamento do nosso ex-presidente. E vale dizer o seguinte, nem o próprio Lula está garantido nessa corrida, porque já vem dizendo, né, Pedros, que a depender do contexto, pode ser que não saia candidato. A realidade é que se o governo não fizer a entrega que promete ou que pretende fazer aí nos próximos períodos, né, 2 anos aí a partir de 2025, nessa segunda metade do seu governo, dificilmente vai ter condições mesmo, porque a aprovação vai refletindo a realidade das pessoas, principalmente com o contexto da economia, né? Faz a campanha com uma série de pedidos, de promessas, as pessoas esperam encontrar essa realidade da picanha, a realidade de ter uma economia como era a economia antigamente, condições que não vão aparecendo, os programas do governo não emplacam. Se você parar e perguntar na rua, diga qual foi um grande feito que você se lembra do governo Lula nessa terceira gestão, é um desafio, né? Você conseguir encontrar ali uma grande bandeira para além do discurso. As pessoas se lembram muito das viagens ou dos anúncios que acabaram não decolando, né? O próprio Voa Brasil, entre outros programas, e principalmente agora com a questão de corte de gastos. Então, apresenta-se aí um desafio, e essa questão da transferência de votos, ela vale tanto para o Bolsonaro quanto no campo da esquerda para Lula. Essa é a leitura que é feita, inclusive, pelo Instituto, né? Estaremos polarizados de uma forma ou de outra, com ambos na corrida ou fora, porque os apoios políticos ali vão fazer uma ampla diferença nessa conta.